Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Muito boa noite mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. É o nosso primeiro encontro agora no ano de 2026. Estamos aqui na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, em Nova Russas, no Ceará. Muito feliz em revê-los, aqueles que estavam com a gente no ano passado. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo também. Todos que estão em casa, através do Meet e aqui presentes, né? E todos aqueles que vão ver depois, né? Através do YouTube, que vai ficar gravado. Mas lembrando que todos aqueles que estão presentes aqui estão aptos a participarem dos tratamentos, assim como também da nossa dinâmica que acontece lá no final. A parte da dinâmica ela não fica na gravação para o YouTube. Então, nesse primeiro momento, eu convido a todos para que nós possamos nos conectar com Deus, os nossos mentores, anjos da guarda, como queiram falar. Se possível, fechar os olhos, respirar profundamente, sentindo esse momento, pensando em Deus e pedintes como somos, pedindo que nesse momento nós possamos estar conectados com o alto, facilitando o nosso entendimento, a nossa compreensão, para que tenhamos a serenidade para conduzir nossas vidas no dia a dia, sempre conectados com o Pai, deixando de lado os problemas, as vicissitudes, nos conectando sempre com a questão do positivo. Lembrando que nós temos um anjo da guarda, um anjo guardião que está sempre conosco. E essa conexão é muito importante. Nesse momento não é diferente. Que eles possam facilitar os nossos entendimentos, a nossa compreensão, que nós possamos tirar, que seja uma frase, que seja um entendimento nessa noite de hoje que vai ajudar as nossas vidas. Que Jesus continue abençoando as nossas vidas agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, como é um dia, nós falamos na última palestra do ano sobre a questão da renovação, do recomeço, né? E agora, para esse primeiro momento desse ano, por que não refletir em torno desse assunto, que eu diria que ele é essencial, especialmente em momentos como esse que todos nós estamos vivendo, ou temos vivido, de tantos, digamos assim, desafios, de todas as ordens, como a gente costuma dizer lá na dinâmica, né? Sejam dores físicas, problemas financeiros, problemas espirituais, onde as nossas emoções elas ficam desequilibradas. De certa forma, elas vão afetando a nossa mente, o nosso psiquismo, os nossos pensamentos. Então, nesses momentos de transição, da qual todos nós estamos vivendo, transição planetária, né, como todos sabem, que vem participando com a gente, né, é muito importante que, diante de todas essas angústias, né, as dificuldades, todos os desafios que nós passamos, então é importante que a gente possa conversar um pouco sobre a esperança, né? E aqui nós trouxemos, né, esse tema como um verbo, né? Na verdade, a gente trouxe como um verbo esperançar, que é essa força, de certa forma, sublime, que pode nos ajudar como motor, também como combustível, para que a gente possa seguir adiante, quando os nossos caminhos se fazem muitas vezes tão desafiadores, né? Tão difíceis muitas vezes. Então, com essa luz da esperança, mesmo, vamos dizer assim, diante dessas noites frias, sombrias, nós encontramos motivos, nós encontramos um rumo para onde nós podemos caminhar. Sendo assim, convite para essa noite, para esse ano, vamos esperançar. Então, diante disso, como sempre a gente costuma fazer, eu trouxe um pequeno trechinho hoje, já que hoje é quarta-feira, dia do Evangelho Terapia, um trecho do Evangelho, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sedes perfeitos. Sede perfeitos. E lá tem um texto, que pega praticamente 2 páginas, que fala sobre o homem de bem. E eu tirei esse pequeno texto aqui para a gente refletir. Primeiro a gente vai só lê-lo. Bem, o homem de bem, depois de, né, todas aquelas classificações que são trazidas, diz o seguinte, que ele encontra satisfação
dos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. Então, a gente vai revisitar essa frase novamente, só para introduzir e já entrar nesse sentido que a gente vai perceber que nessa frase também se encontra. Eu fui encontrar nessa frase que diz o seguinte, essa frase, esse texto, na verdade, é de Paulo Freire, ele diz assim, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. A esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Então, a esperança, ela tem um sentido de confiança em algo positivo, enquanto esperançar é a ação de buscar ativamente aquilo que a gente deseja. Não simplesmente ficar, eu tenho esperança de que isso aconteça. Temos exemplos, vamos lá. Eu tenho esperança de que as coisas vão melhorar para mim no futuro. Todo mundo pode ter. Isso também é importante, a gente pensar de forma positiva. Mas esperançar, a gente poderia dizer que é o seguinte: eu estou esperando, né? Ou poderia dizer o verbo de outra forma, esperançando, trabalhando duro para alcançar os meus objetivos. É diferente de eu ficar somente esperando. Estou dando duro para que isso também aconteça. Né? Então, em resumo, quando a esperança pode ser um sentimento que nos conforta, é verdade, nos dá esse conforto, esperançar é um chamado à ação, para que a gente vá à luta, para que a gente possa construir um futuro melhor. Então, ambos realmente são importantes, mas a verdadeira transformação, ela vem da capacidade de esperançar, de agir. Então, já trazida devidas diferenças, vamos dizer assim, né, aquela pessoa tem fé, está esperando, enquanto que a outra está fazendo por onde, aqui nas imagens que foram trazidas. Deixa eu só assinar aqui acionar o meu laser, pronto. Bem, agora a gente volta para a leitura do Evangelho e veja o que está em destaque. O homem de bem, vou ler novamente, encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O que vocês perceberam aqui que foi destacado em negrito em todo esse texto? São verbos, ação, esperançar, fazer, ir atrás, agir, a caridade em ação. Então, quando eu li isso, que me saltou os olhos como estão aqui, os verbos da gente fazer. Por isso eu destaquei esse trecho. Então, vamos, voltando aqui, ainda refletindo um pouco sobre esse texto, né, esse homem de bem. Então, diante desses verbos, ele não é somente aquele que, como é que a gente poderia dizer, que tem esperança de que as lágrimas sequem. Ele é aquele que vai secar ou enxugar as lágrimas dos outros. Ele não espera que o outro seja consolado. Ele dá consolação. Poderia dizer que a esperança é um sentimento que sustenta, enquanto esse homem de bem, dessa proposta aqui, ainda não agiu. Então, para que você se torne um homem de bem, é necessário que você tenha ação. Então, esperançar é a caridade em movimento. É o primeiro impulso de agir em benefício do próximo. Muitas vezes a gente se encontra
com todos aqueles problemas, as vicissitudes que a gente colocou no início, e não percebe ou deixa de perceber que, ao olhar ao nosso redor, todas as pessoas estão com problemas maiores, semelhantes ou muito maiores que os nossos. Precisando, às vezes, somente do ouvido para ouvir, que a pessoa desabafa um pouco, né? Então, quando a gente auxilia outras pessoas, a gente, de certa forma, esquece os nossos problemas, e à medida que a gente faz isso, nós ganhamos pontos também com a espiritualidade, para que as coisas vão se acertando também com o tempo. Então, nessa imagem aqui, o que remete vocês, né? O que aconteceu quando Jesus encontrou aquele homem que esperava a cura 38 anos ali à beira do tanque de Betsaida, né? Está lá em João. O homem estava esperando. O homem estava na passividade. Tudo bem, ele não podia muito se movimentar quando todo mundo chegava, porque aquela água se movimentava, e quando ela se movimentava, o primeiro que chegava na água era curado. E ele ficou 38 anos ali. Jesus, quando chegou, o que foi que ele disse? Ação. Ele disse: levanta-te, pegue tua maca e ande. Claro que ali Jesus, né? E teve uma coisa interessante também. Além da ação que ele propôs para ele se levantar, para ficar curado, né? Jesus, nesse mesmo texto, antes disso, Jesus perguntou se ele iria ser curado. Você quer ser curado? Então, essa resposta, ela poderia se reverter para a gente ainda hoje. A gente quer ser curado? Nós queremos ser felizes? Então, precisa da ação para que isso aconteça. E a gente pode se perguntar: o que é que precisa ser curado em mim hoje? São perguntas que a gente deve se fazer. Tá? Não precisa me responder. Respondam para vocês mesmos. Qual é a minha dor? A esperança pode me ajudar, sim, nesse processo de esperançar. Tem algo que eu possa fazer para que isso aconteça? Bem, o que esteja ao meu alcance, o que está dentro do meu alcance, dentro desse processo da minha própria cura? São perguntas que a gente vai se fazendo, que muitas vezes a gente acaba encontrando as respostas. Então, Jesus fala em ação. Diante dessa proposta, né? Você quer que eu te cure? Você acredita que pode ser curado? Levanta-te e anda. Bem, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Esse trecho aqui também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6 do Cristo Consolador. Né? Então, Cristo disse para a gente: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo? Não sabendo por que se sofre. Então, nós aprendemos aqui, né, que mostra que existem causas, que não existe dois sofrimentos sem que exista uma causa, que existem as causas. No capítulo anterior, no capítulo 5, fala sobre as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Então, ninguém passa por dois sofrimentos sem motivo. Ninguém é mais bonito do que o outro, nem tem preferência diante de Deus. Então, preciso, algo está querendo me dizer. Então, quando a gente percebe esses objetivos de sofrimento na nossa vida, isso ajuda também a gente a entender e a sair e a buscar essa felicidade que é prometida por Deus. Afinal de contas, Jesus chegou para a gente e disse: a felicidade ainda não é deste mundo. Nos aguarda um futuro próximo. Mas tem a necessidade de que todos nós façamos ali a nossa parte. Então, ele fala aqui sobre o conhecimento das coisas. Eu preciso saber. Ele também disse, essa frase é muito utilizada em todos os segmentos: conhecereis a verdade vos libertará. Mas muitas vezes essa frase é utilizada para dizer que a verdade, que é a verdadeira, é a que eu acredito, é aquela que eu sigo, é aquela que é a mais importante, é a minha, a de você não serve.
Que verdade é essa, então? Só existe uma verdade. Foi a que o Cristo trouxe para a gente. Se a gente olhar, será que tem algum tipo de segmento religioso que discorde sobre a definição de caridade, como entendia Jesus? Você ser bom para todo mundo, você ser indulgente com os erros alheios e perdoar as ofensas? Eu acho que todo mundo concorda nisso. As diferenças são outras. Ah, eu não acredito em reencarnação, não acredito, não tem problema. Acreditando ou não acreditando, vai reencarnar do mesmo jeito, ou então isso não vai influenciar em você ser uma pessoa boa, na caridade que você vai fazer. Claro que o conhecimento, ele ajuda a consolar, a ter um entendimento maior sobre as coisas. Mas nesse momento aqui, esse conhecimento da caridade já auxilia. E está lá tudo no Sermão da Montanha, como eu trouxe as bem-aventuranças aqui, através do bem-aventurados os aflitos. Então, que faz o homem saber de onde eu vim, para onde eu vou e por que eu estou aqui. Quando a gente não tem esse entendimento, quem trabalha, por exemplo, na rua, né? Igual meu primo Carlos ali, que é taxista, foi Uber, de outras pessoas, você que entra no seu carro para ir para determinado local, você precisa colocar onde é que você está, onde é que você quer chegar, né? Tem que colocar lá para onde é que você vai. Você entra num táxi ou no Uber, não quero ir para qualquer lugar, não é assim. Você vai colocar, eu quero ir para determinado local. E nós estamos vindo da onde? Então, quando a gente está numa vida como essa, que a gente não sabe, pô, não sei de onde é que eu vim, eu não sei para onde é que eu estou indo, o que é que eu estou fazendo aqui? A vida perde, de certa forma, o sentido. Então, aqui nós sabemos que nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos e por que nós estamos aqui. Todos nós temos uma missão. E não é somente a de ter, que é uma busca constante de todos nós, mas desenvolver a questão do ser. Então, é um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e por essa esperança, que é essa perspectiva de futuro que nós temos. E aqui já traz a perspectiva da felicidade, que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Quando foi dito, nenhuma das suas ovelhas será perdida, todos nós não só merecemos, como vamos para esse céu. Todos nós seremos salvos. Ah, mas que promessa é essa que está fazendo, Cláudio? Claro que numa vida como essa, não tem como a gente chegar no final dela, diante de tudo que a gente faz, pensa e sente ainda, e está classificado para merecer já esse paraíso, como muitos prometem. Mas eu li um texto também, que não está aqui, que fala sobre as nossas intenções. E no próprio texto do Homem de Bem, eu trouxe um trechinho, ele enumera todas as qualidades que o homem de bem tem que ter. Ele fala, mas todo aquele que estiver no caminho vai merecer estar num local melhor, bom, nesse céu prometido, vamos dizer assim. Então, o que que eu estou fazendo aqui na Terra para merecer isso, né? Então, quando fala sobre isso aqui, ultrapassa essa linha da esperança e nós que estamos aqui, nós temos a certeza dessa cura. Nós temos a certeza que seremos felizes. Nós temos a certeza que um dia todos nós seremos anjos, da misericórdia divina e do seu verdadeiro amor incondicional por todos nós. Quando nós não entendemos Deus dessa forma, fica muito solto. Poxa, por que que Deus é soberanamente justo e bom e porque fulano em uma vida não conseguiu ser bonzinho, ele vai para o inferno eternamente? Eu, como pai terreno, não consigo ver meu filho fazendo alguma coisa de errada e o punir dessa forma. Deus, que é soberanamente justo e bom, vai punir os seus filhos a um sofrimento eterno. Então, para mim, e é claro que não somente para mim, mas quando a gente aprofunda o entendimento, a gente vai percebendo que realmente não é assim. Todos nós recebemos oportunidades. Uns vão levar mais tempo para chegar a esse objetivo. Vai ter um trecho aqui que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui já trazendo uma perspectiva de um trechinho de um livro, Sol de Esperança, de Divaldo Pereira Franco, diz o seguinte: são dois os mundos, o de César e o de Cristo. Aquele, o de César, é passageiro. A violência,
a astúcia, a glória, cinzas. O outro, o de Cristo, esse é permanente. Mensagem de esperança, de paz, até a hora da paz total. É sobre essa paz total que eu estava falando, me referindo agora. E ela não é agora, vai levar ainda muito tempo. Então, esse mundo de César, que ele simboliza tudo que é externo, tudo que está fora, tudo que é material, tudo que é transitório. Poderia dizer que é o império do ego. Então, as guerras, as disputas que nós vemos, né, e que muitas vezes nós participamos, são manifestações desse mundo de César, que nós estamos vendo aí na televisão direta, é só ligar. E que nós podemos ver muitas vezes em nossos comportamentos, mas aí cada um que faça a sua autoanálise. Então, mesmo diante de vitórias, nós sentimos um vazio, porque está faltando alguma coisa. Quando nós depositamos nossa esperança no mundo de César, nós adoecemos emocionalmente, não é? Então, pois, é como se a gente estivesse construindo um castelo sobre a areia. Aí, já no mundo do Cristo, que não é um local geográfico, mas um estado de espírito, é um estado de consciência. Então, muitas vezes, nós estamos, poderia dizer, desesperançados, porque estamos olhando apenas para as cinzas desse mundo de César. Mas a esperança, ou esperançar, como é a proposta aqui, é mudar essa nossa cidadania, sair desse mundo de César e decidir que, a partir de agora, se nós já decidimos antes, em 2026, embora, vamos dizer assim, que a gente ainda caminhe nesse mundo de César, nesse mundo tão difícil, cheio de dificuldades, os nossos corações, as nossas ações já pertençam ao mundo do Cristo. A gente já começa a vibrar com essa outra energia. Então, as cinzas passam. A paz do Cristo, essa sim, é o destino de todos nós e de forma permanente. Mas é necessário que nós possamos ir nessa direção, possamos ir nesse caminho. De um outro livro já, agora aqui do Vanderlei Oliveira, trazido por Hermance Dufour, Livros de Esperança. Esse livro é lindíssimo. Eu trouxe um trechinho um pouco maior, mas é importante a gente refletir e aprender também, de certa forma, quando eu trago esses textos, eu sempre costumo dizer, a gente aprender, tirar o aprendizado do que está dito nas palavras. Então, porque o ritmo do universo é o amor. E é importante a gente entender em que ponto está inserido isso aqui, tá? Isso aqui é um diálogo que vem acontecendo entre Maria Modesta Cravo e, se eu não me engano, é Selena, né? Então, antes disso aqui, Selena questionou por que que vocês ainda têm interesse em nós? O que que ela quis dizer com isso? Né? Por que que vocês, os espíritos dos anjos, como querem dizer, ainda têm interesse na gente? Porque, como é que é o nome dele mesmo agora? Eurípides Barçanufo. Ele montou o Hospital Esperança lá no Astral para poder receber. Vê bem aqui que não está conectado, não, aqui na tomada, por favor, senão vai desconectar. Então, o Hospital Esperança foi construído para receber cristãos, até, vamos dizer assim, falham, que falham. Então, por isso essa pergunta, por que vocês não se preocupam? Nós não somos pessoas boas, nós erramos tanto e vocês ainda estão preocupados com a gente? É mais ou menos aqui nesse sentido, né, que traz essa pergunta. E fala assim, isso é por quê? Por bondade? Você atender espíritas falidos? Né? E aí, Maria Modesta Cravo vem e traz aqui essa pérola que eu dizia. Porque o ritmo do universo é o amor. Seja em que instância for, da bactéria ao anjo. Aqui ela demonstra para a gente todo o nosso processo, de onde nós viemos e para onde nós vamos.
A alma da vida é o amor. Compaixão, misericórdia, tolerância e solidariedade são expressões da bondade celeste. Juntas constituem a força da atração para o progresso. Sem esse impulso, como avançar? Nós, os cristãos, em busca da luz da imortalidade, somos os lírios no pântano, a esperança de novos dias. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Sois depositários de excelsas expectativas. Jamais as cumpriremos sem infinitas doses de tolerância superior e arrimo espiritual. Então, essa tolerância que se fala aqui, nada mais é do que a misericórdia de Deus para com a gente. Exatamente respondendo essa pergunta da Selena. Por que que vocês fazem isso ainda com a gente? Por que que vocês ainda insistem se a gente erra tanto? Exatamente por essas expectativas, porque ele também disse: vós sois deuses. E eles sabem que nós estamos num processo de crescimento, de desenvolvimento. Ainda somos como crianças espirituais. Como é que nós agimos com crianças? Não é com paciência, com tolerância, repetindo: não, isso aqui não está certo, não pode, é assim, é por aqui. É dessa forma que eles nos tratam. E a gente, por sermos crianças espirituais ainda, não temos essa maturidade, fazemos essas perguntas. Vocês insistem ainda com a gente? Exatamente por isso. Nós estamos sendo assistidos constantemente. Então, a esperança não é apenas uma expectativa de dias melhores, como a gente viu. É a energia que sustenta a alma junto com esse trabalho no bem, que todos nós somos convidados. Porque Jesus ele também disse: vem, segue-me. Ele pediu para que a gente seguisse ele. Não somente os apóstolos, mas ficou convite para todos nós. Então, se muitas vezes parece nublado, essas nuvens que o mundo traz, né, escurecem, de certa forma, os nossos horizontes, a gente precisa lembrar que o sol de Deus continua sempre a brilhar depois das nuvens. Ele nunca se apaga. Então, é importante que a gente não se deixe vencer pelo desânimo, né? Que a gente acredite na gente. Todos nós temos o mesmo potencial. Então, o serviço ao próximo, essa maneira de você ajudar as pessoas, ela é um dos melhores remédios para a tristeza e o caminho mais curto para uma alegria, vamos dizer assim, mais duradoura. Então, fica aqui essa mensagem, claro que somente um trechinho, esse livro é maravilhoso, todo ele, que fica como dica, né, de leitura para quem gosta de ler depois. E agora vamos para o nosso quarto livro, vamos dizer assim, porque o primeiro foi o Evangelho, né? Nesse livro, trazido por Divaldo Pereira Franco, né? Poderia deixar de fora Joana de Ângeles, Momentos de Esperança. Esse daqui, para quem está com essas dificuldades todas, fica a dica de visitá-lo, de fazer a leitura dele todo. Depois, se vocês quiserem, só me pedir que eu tenho ele em PDF. É que eu tirei somente alguns trechos para a gente refletir. E Joana diz o seguinte: a esperança é a segunda virtude teologal através da qual o cristão confia em receber a misericórdia de Deus na terra e a plenitude espiritual após a morte do corpo físico. Aquela história, para onde eu vou? Eu acredito, eu vou para um lugar bom, né? Que esse local que eu vou botar do meu destino, eu faço por onde merecer chegar até lá. E essa história aqui da confiança, né? Eu recebi um vídeo agora até antes de vir para cá, que costumo falar na palestra sobre a fé, que a fé é exatamente confiança entre Deus e eu, porque ele confia em mim, como a gente viu aqui anteriormente. Ele confia no nosso potencial. Eu confio nele? Não, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Na primeira dificuldade, a gente já está se entregando. Que confiança é essa que realmente nós temos em Deus? Se Deus é soberanamente justo e bom, repetindo, se ele não vai falhar comigo, se eu tenho essa sintonia com ele, se eu acredito nele, por que que eu vou desistir? Não, ele está comigo, ele tem que estar aqui dentro, vibrando essa luz, porque ela é uma luz latente. São centelhas, a gente fala muito centelha divina. Ela precisa aumentar,
Mas para que ela aumente, isso não é externo, é interno, ela vem de dentro para fora. Eu preciso estar conectado, estar buscando isso. O que mais? A esperança é efeito natural da fé, que lhe serve de suporte e vitalidade, traz vida, dá sustentação. Então, essa fé não é somente, voltando para a história da fé, não é somente eu acreditar em Deus. Porque até, eu já falei isso em outras oportunidades, na palestra que a gente fala sobre fé, e a tradução veio para a gente por falta de um radical, porque a origem da palavra em latim é fides ou pistes, que quer dizer confiança. Quando foi traduzida para as línguas hispânicas, espanholas e tal, eles usaram o radical credere, que veio para crer. Então, às vezes a gente confunde e acha que acreditar em Deus é ter fé. Eu posso acreditar em Deus e não ter fé, não ter essa confiança estabelecida entre eu e Ele, e escorregar muito mais do que se eu tivesse essa confiança mais estreitada, esses laços. Então, a gente precisa entender mais os nossos processos de crença, de fé, de religiosidade, de espiritualidade que nós temos. Não esperar somente aquilo que dizem os pastores, os padres, os palestrantes, mas que a gente também vá buscar esse conhecimento, porque a gente é muito mais fácil aceitar a opinião de outra pessoa que está dizendo isso ou aquilo, eu acredito naquilo e pronto. Aquilo ali é uma verdade absoluta. Às vezes não é. Tem outra opinião, tem outros pontos de vista que vão me ajudar a seguir esse caminho melhor. De quê? De confiança em Deus. De estreitar esses laços. Não deixar nas mãos dos outros, porque a responsabilidade ela é nossa. E aí? Ainda no mesmo livro, a vida sem a esperança descolore-se, perdendo as suas elevadas motivações, porquanto ela dá-lhe forças para enfrentar os desafios e vencer as vicissitudes, ou seja, as dificuldades que surgem a cada passo. Então, a gente não é para esperar só glórias, maravilhas aqui nessa vida, porque às vezes a gente olha para as redes sociais e fica vendo assim, nossa, como a vida de fulano é maravilhosa, a pessoa só posta coisa boa, aí está na praia, está não sei o quê, comprei um carro novo, fiz isso, fiz aquilo, mas voltando para o capítulo, bem-aventurados os aflitos, Jesus disse que iria nos consolar, ele traria o consolador prometido. Então ela fala, a vida sem esperança, ela perde a cor, perde a motivação. Por isso a gente não tem vontade. Porque é como se tivesse a esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, né? Na verdade, ela não é para morrer. Se ela é a última, muita coisa já passou. Então, que agora seja um recomeço para que a gente saia desse lado aqui sem vida e possa ver o mundo de outra forma. Porque isso também é escolha, a maneira como eu vejo, como eu escolho ver as coisas. A gente pode enxergar de uma forma bem triste, negativa, e pode ver de um ponto positivo também. Então, por sua vez, é o estímulo para a ação da caridade que lhe sublima a aspiração. E a gente repete o que é caridade. É benevolência para todo mundo. Não é ser bom somente com as pessoas que torcem para o time que eu torço, para a religião que eu sigo. Como é que foi a história do bom samaritano? Quem foi que ajudou? Né? Passou o servo de Deus, não viu. Aquele que era o mais discriminado foi quem ajudou. Então, não é para a gente olhar para as outras pessoas e criar, como hoje acontece, criar muros, barreiras, porque você é de outra religião, porque você torce para outro time, porque você é meu concorrente, porque... Então, a gente cria essa separação toda e vê as pessoas, muitas vezes, como inimigos. E Jesus disse também para a gente. A gente chega muitas vezes, dobra os joelhos, vem para cá, reza, trabalha, mas ele disse: antes de trazer o teu dízimo, volta e reconcilia-te com o teu adversário. Não adianta vir para cá e se ajoelhar e estar bonzinho na frente de todo mundo
mas eu continuo com ódio no meu coração das pessoas, tenho raiva, eu tenho ódio. Eu preciso trabalhar sentimentos ainda em mim. Todos nós precisamos, tá? Isso é para que a gente faça uma auto-reflexão. O que mais nós vamos ter aqui? O homem do mundo acumula decepções e amarguras que vitaliza mentalmente. O que ele quer dizer? O que é que Joana de Anjos quer dizer com isso? A gente potencializa da vida as decepções e as amarguras. A gente aumenta elas, desarmando-se de valores estimulantes da esperança. Por isso que a gente se distancia, que a gente olha somente para o negativo. O cristão sobrepõe aos problemas afligentes os espaços enriquecidos de alegria, que recorda com frequência e deseja repeti-los. Utilizando-se de mecanismos vigorosos da esperança, que lhes pode doar em experiências novas, quando se empenha com esforço e abnegação. Mais uma vez, vem o verbo. Não tem nada fácil. É preciso que a gente se esforce, né? Eu vi também uma fala hoje falando sobre a questão da zona de conforto, né? Eu quero estar na zona de conforto. Mas quando você está na zona de conforto, vem uma coisa para te empurrar, para te fazer te movimentar. Para a gente ficar parado, porque requer ação. O que mais Joana diz? Reservando-se a oportunidade da reflexão em torno do bem, a esperança ressuma do seu íntimo e esplende em beleza, levantando-lhe o ânimo, encorajando e propelindo para o avanço. Avanço, sair de onde nós estamos e seguir em frente. Então, quando a gente para pensar, para refletir em torno do bem, do bom, de coisas positivas, a gente muda a nossa vibração e a gente começa a perceber e as coisas também começam a acontecer de forma diferente. Só que a gente tem que estar com os olhos e os ouvidos, então olhos para ver e ouvidos para ouvir, das coisas que estão acontecendo, dos livramentos que acontecem. Porque muitas vezes aquilo que a gente pensa que é uma coisa ruim, ela foi lá na frente a gente vai perceber como aquilo foi bom para mim. E eu olhei para o lado negativo no momento. Às vezes você vai ficar rindo, olha só, naquela época eu pensava dessa forma e é completamente diferente, né? Porque agora a gente ainda não está conseguindo enxergar. Mas quando você olha para o bem, quando você pensa positivo, quando você vai buscar nos ensinamentos do Cristo, você vai encontrar as respostas e a força para se movimentar, para poder avançar. Então, ninguém consegue viver com alegria sem o concurso da esperança. Por isso mesmo, devem ser multiplicados os momentos de esperança na existência de todas as criaturas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz, esperança de elevação. Vejam como aqui não falou somente de questões materiais. Ele abordou a esperança de todas as matizes, vamos dizer assim. Realizações, é verdade, conquistas, seja em todos os âmbitos. A esperança de dias melhores. Mas o que eu vejo, aí você vai dizer assim, não, mas o que eu vejo só tem tragédia. É muito difícil. A vida está desse jeito. Hoje aqui não está dando certo. Olha só, fulano, nem deu. Aí você começa a mergulhar na negatividade, olhar aquele lado escuro da sombra e não perceber o horizonte colorido que lhe espera à frente. Isso são perspectivas. Tem uma leitura também do Evangelho que fala sobre o ponto de vista. É a maneira como eu estou olhando para as coisas. Então, eu começo a vibrar, a atrair para mim, tem a lei da atração, né? As coisas boas através do que eu penso, mentalizo. Vê uma coisa negativa, muda. Procura ouvir uma música que te alegra, trazer uma lembrança positiva, mentalizar, agradecer pelas coisas. Ainda não aconteceu, mas eu já estou agradecendo como se tivesse acontecido, aquela coisa boa, positiva. Seja, pode ser uma conquista material também, não tem problema não. Mas eu começo a vibrar já pensando nisso. Nossa, que bom, obrigado, Deus, por você ter me proporcionado isso na minha vida. E aí você começa a sentir diferente. Isso também faz parte, a gente vai ver que é treinamento também isso.
que mais? A cada tentativa de crer e esperançar, aqui eu mudei, tá? Esperança, tá? A cada tentativa de crer e esperançar, o homem avança nas técnicas do otimismo e melhor encara a vida, harmonizando-se com ela. Bem, esperançar não é, como a gente pode ver aqui, um dom que já vem com a pessoa nata. Isso a gente desenvolve aos poucos. Isso pode ser feito através até de um exercício de repetição, para que a gente possa adquirir a cada vez que nós escolhermos acreditar, que nós façamos a escolha de vibrar no positivo, apesar das dificuldades, apesar do caos, nós estamos treinando, exatamente fazendo esse treinamento para que a nossa mente entre em harmonia. Então, a gente tem como participar ativamente desse processo. Então, o que mais é que a gente vai ter? Aprende a ver o lado melhor dos acontecimentos. Não se amolenta ante o insucesso, nem receia repetir a experiência. Eu não vou mais nem tentar isso, porque sempre está errado mesmo. Isso é você se entregar à negatividade. Então, as coisas positivas, sim, a gente pode atrair. Então, essa perspectiva de esperançar, de ter a esperança, ela funciona como uma luz, como uma lanterna na mão do caminhante, aquele que vai num local escuro, ela vai iluminando o teu caminho. É como se você estivesse ali na treva, e a esperança vai iluminando, fazendo com que você vá alcançando passo a passo o teu objetivo. Então, isso impede que a gente fique paralisado, com medo, no escuro, colhido ali, né? Se movimentar. O que mais Joana diz? A esperança faz-se a claridade que ilumina o caminho, quando as sombras campeiam. É exatamente sobre isso. Quando você se vê na sombra, a esperança traz essa luz, como eu falei, a questão da lanterna. Então, muitas vezes, achamos que para que a gente possa ter esperança, nós precisamos até que as coisas estejam bem. Ah, tá tudo bem, então tem esperança, eu estou feliz, vai dar tudo certo. Só que na maioria das vezes a gente precisa exercitar a esperança é quando realmente está difícil. É ter essa perspectiva, né? E ela age como uma ferramenta, né? Quando as coisas não estão bem. Então, ela é essa claridade que vai mostrando o caminho quando as sombras aparecem. Então, é importante que a gente não sinta, vamos dizer assim, na verdade, que a gente não espere sentir vontade de ser otimista, que a gente possa praticar esse otimismo como se fosse realmente uma técnica, até que se torne uma coisa natural, como a gente escovar os dentes, por exemplo, no nosso dia a dia. Faz parte da nossa vida. Tem alguma coisa negativa, você automaticamente já começa a pensar positivo. Não precisa mais eu ficar. Então, isso é trabalho, é como uma fisioterapia que você fica ali repetindo sempre aquele movimento. Então, antes da gente ir para as considerações finais, depois dessas reflexões que nós trouxemos aqui, é, deixar aqui a dica, é claro, dos livros que foram trazido. Eu tinha pego mais alguns, mas eu sei que o tempo não é o suficiente para a gente aprofundar. Não é um seminário, é somente um momento aqui onde a gente reflete uma palestra. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, O Sol de Esperança, do Divaldo Franco, do Wanderlei Oliveira, Livros de Esperança, e Momentos de Esperança, do Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Eu, pelo que eu observei nos livros, que eu pude estudar e pesquisar, eu diria que o primeiro, para quem, né, para você começar pelo Momentos de Esperança. Ele tem uns capítulos e ele vai bem fundo nesse ponto que a gente está abordando hoje, né? Como eu disse no início, nesse mundo tão difícil que nós estamos vivendo hoje, todos nós, sem exceção, é importante que a gente esteja sempre enxergando essa luz. E essa luz que está lá na frente a iluminar, nada mais é do que Jesus. Jesus, quem é o nosso modelo, o nosso guia, é quem nos mostra o caminho. E ali nós encontramos todas as respostas que nós precisamos. Então, aqui, diante dessas imagens, também para a gente poder encerrar com
com essa coisa positiva de começar, como se a gente sentisse que é um novo ciclo, né? Está começando, é um novo ano, estamos em 2026, no mês de janeiro. Então, que todos nós, né, nós possamos levar daqui, sair daqui nessa noite com essa ideia de que a esperança, ela pode ser sim uma técnica que a gente pode aprimorá-la, que a gente pode melhorar, que nós possamos não desanimar de forma nenhuma diante dos insucessos, de dificuldades, de coisas que se apresentam na nossa vida como obstáculos. Jamais. Se a sombra do mundo pode parecer muitas vezes densa, né, escura, como a gente viu, que a gente possa acender a luzinha dentro de nós, dessa claridade, dessa esperança que está dentro de cada um da gente. Então, cada gesto de caridade que nós praticamos é um tijolinho que a gente coloca nessa construção de um mundo melhor que nós esperamos, que nós aguardamos. Só que eu volto a dizer, a gente muitas vezes espera que ele venha de fora para dentro, que ele se apresente para mim um mundo melhor. Mas eu sou construtor, eu preciso colocar a minha parte para que esse mundo seja melhor. Eu preciso contribuir para que ele seja. E aí se forma essa corrente do bem. Então, que todos nós possamos nos tornar, lembrando agora do Divaldo, desses semeadores de alegria. Que esse desânimo, que muitas vezes se apresenta, ele não possa encontrar de jeito nenhum morada, nem nos nossos corações, nem no nosso pensamento. Não deixar que ele chegue, porque ele vai chegar, e ele chega, mas a gente não pode permitir. Sai daqui. Eu não quero isso aqui na minha vida. O que é bom para mim? Então a gente pode fazer essas escolhas. Então, se as lutas que a gente vive, elas são grandes, maior ainda é o amparo que nós temos, que desce do alto. É muito maior. A gente só precisa se conectar com ele. Então, que nós possamos, todos nós aqui, nós estamos aqui em 34, 35 pessoas, mais aqui umas 15, mais ou menos, presentes. E quem vai assistir depois também, né? Então, que todos nós, a gente possa, a partir de hoje, se a gente já não faz isso, não apenas esperar por dias melhores, mas que a gente possa esperançar, agindo fortemente, amando e servindo. E a gente não veio para cá para ser servido, nós viemos para servir, para ajudar, para colaborar uns com os outros. Então, que essa paz de Jesus possa acalmar os nossos corações, que possa iluminar os nossos pensamentos e as nossas ações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.